Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu não estou sozinha, tô com meu maridão aqui. Cada um oi? Olá, vocês. Hoje a gente vai contar, ele vai contar um pouco do testemunho dele sobre o que a gente viveu, né, desde o meio do Isso. ano pra cá, enfim. Eu espero que esse vídeo possa. Que Deus fale com vocês através desse vídeo, que o relato dele venha talvez renovar sua fé, renovar suas forças. E vamos lá, gente, bora lá pro vídeo de hoje. Eu compartilhei um pouco aqui por cima, quem acompanha aqui os vídeos sempre do canal já sabe do que é esse vídeo. Eu compartilhei com vocês que o Vi ele passou por uma cirurgia, depois compartilhei também uma pausa aqui no canal e voltei falando que ele tinha sido diagnosticado com um tumor. E é sobre esse testemunho que a gente vai contar aqui para vocês. Então, vamos lá, vida. Você quer. Vamos lá. Antes de começar, você quer falar alguma coisa ou já quer Não, começar? é que vocês que estão assistindo também estão passando por alguma doença ou até dificuldade. É bom você conversar e ter a família perto de você e você vencendo ou ainda batalhando. O importante é a gente ver Deus, o cuidado dele e o cuidado da nossa família. Que isso sirva de exemplo, de testemunho para que vocês também se permaneçam firmes, fortes no meio da dificuldade. A minha dificuldade no momento quando a gente estava acabando de transformar a nossa casinha, né? Acabando de comprar, fazer todas as mudanças necessárias, e a gente, no meio de uma alegria, veio uma dificuldade. Então, às vezes não pode ser uma doença, pode ser outra coisa, mas que tira seu sono, tira sua paz, e é isso. O importante é a gente reconhecer que Deus é na nossa vida e que a família é muito importante nessas horas. Vocês vão ver que eu vou ficar passando o microfone para mim e para ele, porque a gente só tem um microfone, então a gente vai Ó, dividir aqui para poder conversar com vocês. E bora lá do começo, né? Bom, ano passado foi o primeiro ano de fato da gente nessa casa nova, né? O primeiro ano real que a gente estava, como ele acabou de falar, mexendo, enfim, tudo. Gente, era um ano assim maravilhoso, né, vida? isso, a A gente gente. tava feliz, né? Tava, tipo, embora a gente tava junto já há um tempo, vivendo como casados e tendo uma vida junto, a gente ainda tava na casa dos pais delas, meus sogros, que são os pais para mim também, nos apoiou muito, nos ajudou, e a gente tava, né? É, Assim, era um ano, era um momento que não tinha nada para reclamar, gente. A gente estava bem empolgado, porque tava na nossa casa, tava comprando as coisinhas, enfim, tudo que eu compartilhei aqui com vocês. E também era um ano que nós estávamos abertos à vontade de Deus para nossa vida em relação a filhos, né? Se eles viessem, a gente estava aqui, estava muito feliz, mas também se eles não viessem, a gente sabia que era o que Deus queria pra gente naquele momento. Então, foi um começo de 2024 bem animado pra gente, né? é verdade, devido à compra da casa, né, a mudança, a viver junto, enfim, né, com o nosso próprio lar, foi uma mudança que nos alegrou muito, porque era algo que a gente queria, né, constituir uma família, né, Sim. e a partir daí, tipo, era só alegria, né. E aí, quando foi em julho? Foi julho ou junho? Foi em Junho. junho. É isso. Em junho, né, depois de alguns meses na casa e tal, a gente, para falar a verdade, a gente, durante os 6, 7 meses, né, de começo, a gente estava focando muito na casa e fazendo muitos projetos Sim. para melhorar, para se adaptar e como vocês acompanham no canal também, mudanças que exigem muito tempo, exige também da parte financeira, dedicação E e querendo ou não, desculpa cortar, mas assim, querendo ou não também, principalmente de você que estava ajudando, exigia muito do seu físico e também do nosso emocional, né? Porque se alguma coisa saísse do controle, era é, ali a gente que ia arcar, né, com tudo. isso, verdade. E muitas das vezes para economizar, né, a Alicia tá aqui também. Às vezes eu e até às vezes ela ajudava, né, para fazer alguma coisa que o pedreiro precisava,
ou a gente mesmo ia correr atrás para resolver, para evitar de ter um gasto a mais, né? Ter Sim, uma preocupação a mais. E assim, foi dando certo, né? Nos trancos graças e a Deus. barrancos, mas deu certo. E durante esses 6, 7 meses a gente tinha focado assim muito na casa, Muito. tinha muitos planos, né? Para falar a verdade, a gente tava com as nossas forças humanas, assim, sabe? E mais para frente eu vou explicar também, mas as decisões que a gente estava tomando era totalmente no humano, sabe? Ah, vamos fazer porque precisa fazer. E tinha coisas que precisavam, né? Os muros, a proteção da casa, né? E foi isso. Foi um. A gente às vezes focava demais em querer, e também era aquela felicidade junto, né? Era um mesclado, né? De Sim. vontades e desejos. Aí durante esses 6 meses foi isso, até que durante o final de junho, né? É praticamente na última semana, né, de É, junho. já havia um tempinho que tinha me incomodado uma situação, uma dor, uma latência na região da virilha, né? E a Alicia também foi muito importante nessa minha decisão, porque é uma área que um homem não costuma ficar à vontade de ir ao médico, né? E foi isso. Fica com vergonha, né? Aí foi com que eu passei algumas consultas, né? E acabei descobrindo um câncer, um tumor, né? Para falar a verdade, na região do testículo. E a partir daí começou agosto, né? Já no comecinho de agosto. Sim, assim, só que o diagnóstico de fato veio só em setembro, né? Você fez alguns exames, algumas consultas, suspeitaram a princípio de uma orquite, de uma inflamação ali, até que você tomou antibiótico e tudo mais, né? Porque ele fez o uso desse primeiro ciclo de antibiótico, mas assim, não desinchou, né? Continua ali um pouco inchado, a dor ainda, você ainda tinha um pouco de dor, Eu né? tinha um pouco de dor. Para falar a verdade, acho que o descobrimento do tumor foi em Foi, setembro, dia né? 16. Mas ali eu já tinha algumas preocupações já, né? Por ser uma área sensível e Não ser uma coisa normal, né? Tipo, não é uma coisa normal, mas assim, não tava me incomodando assim, demais. Era um incômodo que já começou a me preocupar, né, devido à região, e a gente estava em um ano, igual a Alicia falou, já se preparando para a família crescer, né, sim. abertos a ter filhos já, né? E daí eu comecei a investigar. Quando chegou setembro, enfim, aí a gente realmente teve a descoberta do como se fosse o tumor mesmo, o câncer. Sim. Aí a partir daí, para falar a verdade para vocês, o chão parece que abriu na nossa frente, né? Um momento de alegria, assim, durante esses 6, 7 meses que a gente veio para casa nova. Depois. Depois a gente acaba recebendo essa notícia e a gente fica meio desnorteado, né? É uma coisa que eu não consigo explicar com palavras, mas eu consigo traduzir algumas sensações que eu tive. Tive medo, né? Muito medo. Tive preocupação, porque eu pensava assim, nossa, estava tudo maravilha e veio um negócio desse de repente. Foi algo que assustou, né? A notícia. Inclusive, eu fui sozinho na consulta, né? Na sala, mas ali você estava acompanhando lá na sala de espera, né? É porque depois da pandemia, só o paciente realmente pode entrar no consultório, porque antigamente a gente conseguia entrar juntos. Depois que aconteceu a pandemia, e somente ele poderia entrar e eu ficava lá fora esperando, né? E eu não sei se foi um sentimento que até hoje eu tenho quando a gente conversa sobre isso, mas assim, eu acho que até comentei com elas, não sei se você sentiu, mas a gente entra no consultório pisando no chão. E quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente só sai, né? A gente parece que arrancou o chão ali da gente, né? Quando você olha, é um tumor e ainda não se sabe se é maligno ou não. Mas parece que tirou o chão, né, da gente. Porque vem tudo, né? Vem. Foi. Veio tudo as emoções e para eu colocar assim para vocês, né, que era uma fase nova, então eu tinha
tipo, antes de entrar, né, falando, não, não vai ser nada, vai ser tratável. Isso eu já tinha, né, conseguido fazer alguns tratamentos que não adiantou, Sim. né? E devido a essa preocupação de não adiantar, mas eu não esperava uma notícia desse nível, né? É muito louco, assim, porque na hora vem tudo, né? Vem, tipo assim, pô, eu tava um momento tão feliz, um ano que tinha tudo pra ser, tipo assim, o melhor ano, os nossos sonhos. A gente conversou bastante também, que foi numa segunda, porque quando a gente recebe esse diagnóstico, parece que vem junto uma sentença, que a gente até conversou sobre isso, né? Que Foi. quando a gente parece que vem, tipo assim, olha, é isso e ponto final. É. E aí a gente tem que trabalhar muito, teve que trabalhar muito o nosso emocional e o nosso psicológico, obviamente com a ajuda de Deus em primeiro lugar, que tipo assim, não é o fim, tipo assim, não é ponto final, é uma vírgula. Gente, é o que eu sempre falo aqui pra vocês. Pode parecer fácil a gente estar falando isso. Só que assim, só a gente, só Deus sabe o quão é difícil a pessoa receber esse diagnóstico, principalmente quando a pessoa tá talvez na melhor fase da sua vida, né? Não é Isso. fácil. Então, foi tipo, receber essa notícia foi algo que abalou, né? Nós dois, principalmente eu, né? Por eu estar nessa mudança de visão, de hábitos, de desejos, sonhos, e de repente abre uma sentença, né? Como a Alicia falou, de algo assustador, que é um câncer. A gente conhece, né? Ouve falar, às vezes algum familiar nosso ou de conhecidos teve, e a gente sabe que a doença, esse nome, ele assusta Assusta. demais. Então, uma forma também de, de eu ter recebido isso me assustou e já me deu algo no meu coração de é o fim. Embora, né, o tempo foi passando, algumas semanas passaram, o medo através da ajuda de Deus, principalmente, e dos meus familiares, que foi muito importante, da Alicia, né? E todos os meus parentes, mãe, pai, sogro e sogra, que foi muito importante, e amigos próximos também que Deus acabou enviando para que não só consolava, mas também para Dava um gás a mais, né? Uma força a dava uma mais, né? força a mais. Isso. Só que até, né, amor, momentos assim depois que a gente cai em si e fala não, não é o fim, é uma doença que descobriu, mas vamos tentar, porque a vida ela prega algumas surpresas para nós, algumas coisas que a gente não sabe explicar, alguns desafios. E esse foi um desafio muito grande, primeiramente no nosso emocional, na cabeça. Então, essa etapa que eu passei, né, após descobrir, foi algo que Deus tratou muito no meu coração e no coração da Alicia. E foi um momento que a gente precisou rever algumas coisas, né? Tanto de familiar, né? Tanto de questão de propósito e também questões de para onde a gente estava focando. Porque do meio da nossa caminhada aí desse ano, a gente estava focando em uma coisa que era material. Às vezes a gente se preocupa demais com as coisas daqui da Terra e a gente esquece, principalmente a gente cristão, que o nosso foco é os céus, Não né? sei. Que nessa hora aqui a gente está só de passagem para aprender, para nos desenvolver e ter mais intimidade com Deus. E foi isso que Deus tratou comigo. Depois de passar por esse medo, né, de descoberta do câncer e tal, Deus me deu uma nova perspectiva. Após algumas consultas, né, de, de alguns médicos, de um médico, né, na realidade, após os exames desse mês de setembro, que foi, é, eu tive uma sensação de que algo seria mudado na minha vida, que algo teria que mudar na minha vida, porque seria tipo, eu
estaria me preparando para o fim, que eu precisava me consertar com Deus, ter um relacionamento mais íntimo com Deus e também começar a olhar para o agora, para o aqui, quem estava do meu lado, porque do nada eu tinha planos e projetos aqui para casa junto com a Alicia, aí achando que era só uma doença, uma infecção, algo nesse sentido que estava sendo difícil de curar, e veio essa sentença, né, igual a gente falou, mas aí o meu coração se incomodou em começar a mudar. E assim, uma coisa que a gente teve uma conversa que eu nunca imaginei ter, que foi, eu não sei se você vai lembrar, eu acho que sim, que foi na própria segunda-feira, que a gente conversou que, assim, contando com todas as possibilidades. A possibilidade sabe, da gente tratar, dele se sair bem, e a outra possibilidade. Então eu nunca imaginei que eu sentaria com meu marido no colchão e conversaria sobre isso, sobre talvez eu não ter ele aqui comigo. E é exatamente isso que ele falou, porque, gente, por mais que essa casa é nosso sonho, por mais que a gente ame isso aqui, só que isso aqui ia ficar. Eu falei pra ele, você não vai fazer sentido eu estar aqui se você não estiver aqui. Então, assim, cara, eu fiquei extremamente feliz quando a gente pôs o portão, quando a gente fez o contrapiso, mas porque ele tá aqui. Isso não faria sentido nenhum se tivesse só eu e a Mel aqui, sabe? Sem ele. Então, é nessas horas que parece que é escancarado na nossa cara que realmente a gente não tem controle sobre nada, nem sobre o que a gente acha que a gente tem controle. E o que vale é você ter uma casa talvez simples, mas você viver em paz com a sua família, você ter um bom relacionamento com seu marido, você ter um bom relacionamento com os seus filhos. E foi isso que Deus tratou comigo e que às vezes também eu dividia com a Alice e ela também falava. E a gente se atentou ao cuidado de Deus e aos detalhes, né? Que ele Sim, acabava não só cuidando, mas proporcionando. Depois da gente, né? Depois da gente ter já colocado a cabeça em ordem e começar a orar, porque isso foi outra coisa que Deus tratou com a gente sim. sobre a oração. E para falar a verdade para vocês, e queria também deixar uma dica, né? Caso a gente ou vocês conhecem alguém, façam uma conversa franca com Deus em momentos difíceis, em momentos bons. Essa intimidade tanto com Deus e também com a família. Ser sincero, né? Abrir o coração, colocar todas as possibilidades e também ter fé, né? Que foi muito importante para a gente ter uma cabeça boa e ter fé, né? Ter esperança. Que mesmo quando a gente cogitava as coisas ruins, no nosso coração, às vezes, uma gotinha de esperança, uma gotinha de alegria foi colocando na nossa cabeça, no nosso coração, né? E a gente começou a refletir daí. Eu comecei a reparar no que até o momento que eu estava, né, na descoberta do tumor, até, né, os próximos dias e as próximas coisas que foi acontecendo. E a gente ficou meio perdido, porque financeiramente a gente não tinha condição de tratar esse câncer numa clínica particular, em um convênio, né? Porque a gente tinha focado nas nossas forças e investimentos na casa, né? Sim. E foi um baque, né? Falando, nossa, mas eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho situação de onde eu tirar, né? E Deus nos mostrou e me mostrou através de oração, da intimidade que eu tive de pedir com ele, com a Alice, que eu não tinha visto antes, que durante o procedimento, né, de tratamento e até a descoberta, na rede pública mesmo, a gente fez do começo ao fim, e Deus nos proporcionou coisas muito, para no mínimo sobrenatural para explicar.
Às vezes um exame que estava custando R$ 300 e que a gente ouve falar que às vezes fica meses na fila, né? Sim, A gente vê que a mão de Deus a gente fez durante todo esse é, tratamento e descoberta, né? Até a nossa, descoberta, foram 5 exames de ultrassom sim. e coisas assim, espaços bem pequenos, né? Acho que em uma semana você chegou a fazer Em, um, quatro em uma ultrassons, né? semana, 2 semanas, né? 2 semanas, 4 quatro. ultrações completas e com que houve uma facilidade para os médicos descobrirem certinho e tudo isso no SUS, sabe? Uma coisa que poderia se prolongar há muitos meses, né? Até realmente tirar essa coisa ruim da nossa vida. A cada detalhe que foi passando, Deus estava Meu lá. Deus. Porque a gente até se espantou, que os médicos espantaram. Falando, nossa, mas você acabou de vir e você já tá vindo de novo, daí o sistema não tá funcionando direito, porque era para você fazer daqui 1 mês, 2 meses. E também a gente viu muito o cuidado de Deus na questão da equipe médica. As enfermeiras sempre com muito cuidado, com muito carinho para conversar, para falar. Teve uma enfermeira que até era nossa ex-vizinha, né, de onde a gente morava. Eu não sei se você vai lembrar, mas na igreja, eu acho que foi na última pregação que falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Até o pastor falou assim: Deus ele não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. E isso me lembrou muito a sua situação, que Deus ele não te livrou do câncer, mas ele te livrou no câncer. Porque graças a Deus, como ele acabou de falar, gente, foi tudo muito rápido. Pra gente, pelo menos pra mim, parecia uma eternidade, gente, mas assim, olhando É, hoje, foi tudo muito rápido. olhando o Você quer processo, segurar? Fica à vontade. olhando o processo, tudo que a gente veio passando, né? E esse cuidado, né? Depois que a gente começou a refletir e começou a observar, a gente estava ansioso em querer focar nossa energia em uma coisa que não ia ficar, né? Porque a nossa casa, a gente tá lutando para agora, mas se Deus nos permitir ter filhos, vai ficar dos Vai ficar nossos pra ele. filhos. É o que a gente sempre fala, né? Olha, vamos deixar a casa aqui arrumadinha, porque não vai ser pra gente, vai ser pra eles, se for da vontade de Deus que a Aposto gente que tenha. todos os que são mães e pais Pensa também desse jeito, pensam né? desse jeito. E foi isso, né? A gente tá num projeto de família que Deus colocou na nossa mão. E a gente recebeu a notícia, pós a notícia, a gente começou a observar o cuidado de Deus perto da gente. A gente decidiu, através de um amigo nosso, né? Posso dizer amigo, que ele falou: Vamos, eu vou te ajudar a procurar uma segunda alternativa, né? Uma A segunda segunda opinião, né? opinião de tratamento para ver se é mesmo. Aí criou ali uma expectativa nova de talvez não seja, mas foi É. confirmado novamente, né? Então a gente nessa segunda confirmação médica, eu havia já no meu coração que a gente teria que passar algo nesse sentido, sabe? Vocês vão até lá, mas vocês vão precisar ir junto, passar junto, né? E após o médico, nessa segundo diagnóstico, confirmar realmente que ela era um tumor, né? Um câncer, aí eu e a Alicia, a gente chegou na nossa casa e a gente foi orar, né? Foi. E aí tem o meu testemunho, assim, de que em oração, né? A respeito de oração e o cuidado. Porque a gente tomou uma decisão de, assim que a gente chegar em casa, se ajoelhar na entrada da nossa casa, assim, quando a gente entrou, e se abrir com Deus, né? A contar, assim, não aquela oração, Se rasgar mesmo, né? Se rasgar perante ele. isso porque a gente acredita muito nesse Deus que cuida da gente, que nos ensina e que nos cuida, né? E ele já havia mostrado o cuidado na atenção dos exames e abrir as portas para que acompanhasse esse tumor e a gente viu, né? Eu falei, não é possível, eu vou ter que. Vou falar com ele o que eu tô sentindo, porque eu tô muito angustiado, né?
após saber a segunda confirmação, né, o segundo diagnóstico, confirmando a doença, aí falei, vou orar com a Alicia. E ela também sentiu no coração, e nos ajoelhamos, e a Alicia começou a tomar uma atitude orando em voz alta, né? E ela, ao mesmo tempo que ela pedia para que Deus cuidasse de mim no processo, ao mesmo tempo ela louvava. O Senhor é dono de tudo, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos abençoou. Senhor, se for da sua vontade, cuida do meu marido. E ao mesmo tempo eu também tomei a decisão de também não começar a questionar o porquê ou para que eu comecei a adorar a Deus. Então, se você passa por uma dificuldade, seja ela em doença, seja qualquer que for a outra problema, outra dificuldade, por alguma situação que fuja do seu controle, o primeiro conselho que a gente daria, que eu daria, é se abrir com Deus e adorar em oração, em, em uma oração sincera, e não esquecer que mesmo que a notícia é ruim, mesmo que o problema está na nossa frente, que ele é o dono de tudo, que ele é o propósito de tudo na nossa vida, e que sem ele já é difícil passar a situação com ele. Sem ele é impossível. Aí eu mudei a minha oração junto com a minha esposa, a gente se ajoelhou e eu tive a segunda experiência de que eu não tinha muito tempo, e que o Espírito Santo começou a falar comigo e eu senti um abraço, de algo me abraçando, eu ajoelhado e minha esposa do meu lado, e eu senti um calor, senti um calafrio vindo das minhas costas, mas era um calafrio bom. E Deus começou a me. Eu comecei a recordar de algumas palavras de Deus, da Bíblia, que falava para mim orar. E o que me marcou muito, marcou quando eu morava com os meus pais durante uma experiência também, foi uma aprovação que minha mãe também descobriu um câncer mais nova, né? Eu já era grandinho, mas numa pregação de um pastor muito querido, de Ezequias, né? Que Ezequias passou por uma doença também, e quando ele estava no leito da sua cama, já quase no fim, ele procurou uma forma de orar. E mesmo que ele estava de cama, eu me recordei dessa situação. Eu falei, eu não tô de cama. Se ele pôde orar e ter uma intimidade com Deus, por que eu ainda tô bem? É um câncer, mas não tá me matando, não tá me deixando de cama. Eu ainda consigo tocar ainda e tocar a vida. Então eu falei, vou orar dessa forma. E me derramei ali na hora e comecei a sentir, né? Após essa palavra que Deus me recordou, eu falei, vou me derramar e vou ser sincero com Deus. Pedir para que Deus fale comigo, me explique o porquê e não o para que eu tô passando isso. Enquanto a minha esposa orava, eu comecei a falar, Deus, por que eu tô passando por isso? Se o Senhor é o dono de tudo, o Senhor cuida de tudo, eu vou te adorar então. E Deus começou a agir de uma forma que eu senti, né, na hora, e falei para a Alicia que eu senti um calafrio, comecei a chorar e falei, amor, eu acho que o Espírito Santo tá falando comigo. E foi algo sobrenatural, né, amor? Que meu corpo começou a formigar e saía palavras da minha boca que eu não era eu, tipo, Deus estava falando assim, filho, se acalma, eu tô contigo. Eu fico até emocionado, né? Deus falou assim que através do Espírito Santo que eu senti no meu coração, que eu iria passar com isso, mas ele estaria comigo, ele estaria comigo. E isso me trouxe um conforto tão grande que eu, ao mesmo tempo que essas palavras vinham no meu coração, eu também falava. Isso serviu tanto para mim como para minha esposa, né? Então o Espírito Santo, através da nossa oração junto, ele respondeu a mim no meu coração e ao mesmo tempo também a Alice.
Então foi uma experiência muito boa naquela situação que a gente tinha acabado de criar uma esperança, tinha recebido diagnóstico confirmando a doença. Chega a ser um pouco engraçado, né? Chega a ser até um pouco cômico, né? No pior cenário, a gente passou pelas, talvez, as melhores experiências com Deus que nós Foi, né? tivemos. Então, e chegando ao fim do testemunho também, vocês vão ver que tipo, a gente tá, foi tão bem cuidado no processo que a gente tem medo de tipo, falar, ó, quando acabar a gente vai por conta própria. A gente não quer mais parar de sentir isso, de ter essa proximidade com Deus, o cuidado dele conosco, né? E depois dessa experiência do Espírito Santo ter falado comigo e com a Alicia, e que a gente começou a entender que a gente talvez não, eu não seria curado, assim, Deus tinha o propósito, né, de nos cuidar no processo, e que não eu seria, por algo sobrenatural, o câncer deixasse de existir de uma hora para outra. Sim. Às vezes a gente atrela muito o poder de Deus com o fato de tal doença sumir. E às vezes não, porque o acordar, ele é uma constatação do poder de Deus. Então nem sempre a glória dele vai se manifestar sumindo com aquilo, mas vai se manifestar na forma de você passar pelaquilo com bom ânimo, de você não reclamar pelo que você está enfrentando, de, no caso dele, vocês vão ouvir mais para frente, mas assim, passar pelo tratamento bem, porque assim, pela lista de efeitos colaterais que ele poderia sentir, graças a Deus ele passou bem comparado. Então, assim, o poder de Deus, ele é manifestado de muitas formas. É que a gente sempre compara o poder de Deus com sumir. Ah, tô com câncer, então Deus vai me curar que jeito? Fazendo aquilo desaparecer. Às vezes sim, às vezes não. Para cada pessoa vai ser de um jeito. Após nessa experiência que a gente teve, né, amor, que Deus falou com a gente começou a ter uma tranquilidade. Porque além de Deus ter falado conosco através dessa oração, dessa resposta, né? E também com isso, na igreja a gente começar a ver palavras de Deus de apoio, que Deus está com a gente, que Deus vai nos ajudar a passar pelo processo. E não só isso, né, amor? Deus também colocou muitas pessoas boas na nossa trajetória, né? Para o tratamento. Os pastores também da nossa igreja foi muito boa, por isso que a gente também, quando alguém pede algum conselho, né? A gente fala, procure pessoas com que você possa contar, sejam seus esposos, suas mulheres, né? A família, os filhos, mas também pessoas boas, de coração bom. Deus também enviou tantas pessoas boas que não professam a mesma fé que a gente, mas olha o cuidado dele. A gente às vezes esperando uma ajuda daqui do próximo, vinha uma pessoa que a gente mal esperava. E a gente começou a tentar se atentar ao cuidado de Deus. Então, outra coisa que a gente pode falar é: não se preocupe. Se há algo que vai fugir do seu controle, se tem algum detalhe que você está preocupado, entregue na mão de Deus, que Ele vai enviar uma pessoa, vai abrir uma porta e isso vai acontecer. Você tenha fé, porque após isso que Deus falou no nosso coração, principalmente eu, parei de conversar com a Alicia do que vamos fazer se caso vier o mais trágico acontecer. E a gente começou a focar em vamos fazer o que a gente consegue fazer. Vamos nos preparar para o agora, focar o nosso coração no agora. E a gente também, né, trabalha na igreja, né, a gente também ajuda no dia a dia, né, da igreja. Alicia como uma levita, uma professora de escolinha, eu eu também ajudo no som da igreja, então a gente começou a falar, peraí, vamos nos entregar de verdade no agora e vamos melhorar como pessoa, vamos nos entregar para Deus por inteiro.
E isso foi uma terapia para mim e também para minha esposa, porque a gente começou a tirar o foco do problema e colocar o foco em Deus. E a gente foi vendo com o passar do tempo que mesmo que a doença estava aumentando, progredindo, a gente se manteve calmos. Isso também serve de um conselho, né, amor? Se você passa por uma doença e uma preocupação, tenta se manter calmo. Não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil, mas também não é impossível. A gente começou a ter essa, esse, essas palavras de conforto. Eu tô orando, tô torcendo, vai dar certo. Então foi uma atração de positividade, né, amor? E aí, passou setembro, em outubro veio a data da cirurgia que ele estaria fazendo, né? Que foi na segunda-feira, acho que foi dia 14. Enfim, caiu na segunda-feira em outubro. E aí a gente foi pro hospital, ele internou logo cedo, às 5 da manhã a gente já tava lá, uma amiga nossa levou, que foi madrinha do nosso casamento. E aí ele foi pra sala de cirurgia, eu fiquei lá no quarto esperando ele. Foi um momento bem, assim, pra mim, bem angustiante, porque não foi a primeira cirurgia que eu passei ao lado dele, só que na primeira eu tava muito em paz, porque eu tinha uma certeza que não era nada. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? Eu tava com aquela paz na primeira cirurgia que ele fez do pescoço. Já nessa, eu não cheguei a comentar com você, tô comentando agora, mas desde aquele 1º de setembro eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim que não seria tão leve como foi a primeira. Então, quando ele foi para a sala de cirurgia, que eu fiquei lá no quarto, aquele sentimento vinha de tipo assim, não vai ser fácil, se prepara. Só que ao mesmo tempo eu falava assim, não, é o meu medo falando alto. Então eu repreendia, orava. Só que hoje eu vejo que era o Espírito Santo me preparando, porque talvez se ele não tivesse, se Deus não tivesse me preparado um pouco antes, já com esse sentimento, com essa sensação, talvez eu não teria ajudado o pouco que eu ajudei ele. Talvez eu teria, sei lá, Se, se apavorado mais. sim, muito mais. Então, aí ele foi pra cirurgia, acho que eram as 8 horas, né? Assim, mal a gente internou, você já foi para o centro cirúrgico, e aí foi passando as horas, não tinha notícias, pelo menos já tinha acabado. E aí eu lembro que eu desci pro centro cirúrgico, a moça da limpeza perguntou o que eu queria, eu falei pra ela, sai, espera aí que eu vou ver se tá tudo bem. Aí ela foi lá no quarto e falou, olha, ele tá lá na maca, só tá esperando o efeito da anestesia passar e ele vai subir, tá tudo bem. E aí eu me acalmei mais, sabe? Fiquei mais calma. E aí ele foi pro quarto, a gente passou uma noite no hospital, né? E aí quando foi na terça, lá para umas 7, 8 horas da manhã, ele recebeu alta. E aí a gente foi passar pelo menos esses 4 primeiros dias lá com os meus pais, que seria mais fácil, pelo menos assim, para eu se virar, porque assim, eu não dirijo, né? Quem dirige é ele. Então, aqui é tudo muito longe, não tem nada perto. Já lá onde a gente morava, é tudo muito perto. Eu posso ir no posto a pé, eu me viro, entendeu? E meu pai também dirige. Aí seria muito mais fácil, pelo menos esses primeiros dias, nós fomos para lá. Lembro que na cirurgia também eu, antes de ir, né, até receber, ó, você tem uma cirurgia, tá marcada, tá liberada para você operar. Eu tava angustiado, esperando muito, né? Porque pra gente demorou muito, né? Mas assim, acho que foi o quê? 3 semanas, 2 semanas? Foi muito rápido. Mas no momento que você tá passando, gente, parecia que já tinha, assim, passado 3 meses e nada. E no dia também, né, depois quando a gente soube ali, houve um alívio e no dia da cirurgia Deus também, eu acredito que me fez lembrar algumas coisas boas do que ele já tinha cuidado. Para quem não sabe, eu já operei na região do pescoço para tirar um nódulozinho, um inchaço que não saía só com antibiótico, né? Mas foi algo que não foi nada, só foi uma drenagem praticamente, né, amor? Foi. E passado isso, a gente foi muito bem cuidado, né? Sim. Lá no hospital. E vinha uma enfermeira ou outra e fala, vai dar tudo certo, Deus tá te cuidando. E a gente falava, nossa, mas por que toda pessoa tá falando isso? A gente teve uma notícia muito boa de um livramento também, que após a cirurgia o câncer havia sido retirado de forma
de forma total, completamente, que não tinha deixado nenhum sangramento, nenhum vestígio. Porque o corte foi na virilha e ela falou, né, depois da cirurgia e tudo mais, que ele tava no quarto, que o receio deles era na hora que fosse puxar, né, o tumor, acabar desprendendo alguma coisa e como eles não sabiam ainda se era maligno ou não, acabar ficando algo. Mas graças a Deus ela falou que, nossa, ela falou assim, nossa, saiu perfeito, saiu inteiro, não ficou nada, deu tudo certo. Mais uma vez, né, a mão Mais de uma Deus. vez, antes da gente receber a alta, mais uma vez a mão de Deus tocou e abençoou as pessoas que fizeram a cirurgia. E a gente teve essa outra notícia também que deu mais esperança pra gente. Sim. Ali Deus já tinha colocado uma informaçãozinha, um pontinho ali falando, ó, mais que o seu coração pensa, eu já vou mandar uma pessoa, já vou cuidar ali na retirada, que ela vai te falar e vai te acalmar. E realmente acalmou, falando com que houve tipo um sucesso muito grande na cirurgia. Após a cirurgia, a família foi muito importante, meu sogro, minha sogra, meus pais. E assim, foi muito, muito boa, muito tranquila. Havia um medo no meu coração de como seria, né? Mas, Querendo gente, ou não, é chato, né? Porque assim, ele não conseguia se esticar muito porque acabava repuxando. Assim, gente, né? Assim, eu acho que o pior é na hora de dormir, porque parece que a noite aí, não anda, né? homem também é fraco. A gripe do homem é triste. Ah, mas é assim, Brincadeiras à parte, brincadeiras à foi parte, bem a né? Foi bem, cirurgia. graças a Deus. Depois de um mês eu já tava já em pé Foi. já, né? Já tava colocando pra trabalhar aqui em casa. Já tava colocando. E após a cirurgia, né, vem esse outro momento de saber se o câncer havia se espalhado, mas a gente tinha descoberto, né, entre aspas, Cedo, né? cedo Graças a Deus. e também a gente havia uma paz no nosso coração. A gente orava bastante e saindo o resultado da biópsia, a gente foi ao primeira consulta, que foi realmente confirmando que era algo maligno, um câncer maligno, né? E que eu teria que me atentar e que logo sairia um diagnóstico da biópsia total. Aí, gente, começamos a orar de novo, a pedir, a se entregar mais. E no coração da gente também estava angustiado com essa notícia. E a gente começou a orar nesse propósito, né? De Deus cuidar no Sim. tratamento. Já que a gente já sabia que era um câncer, de fato, agora a oração não era para que não fosse. Agora a oração era para que Deus nos desse bom ânimo para enfrentar o tratamento. Desse ânimo para ele enfrentar o tratamento da melhor forma, me desse bom ânimo para poder ajudá-lo nesse momento, né? Tivemos o segundo retorno, né? Para saber a biópsia e também entregar outros exames de sangue para acompanhar, né? Nesses outros exames de sangue, a médica falou: Nossa, estou muito surpresa, porque os indicadores de câncer estavam lá em cima, um era 30 mil, o outro era 3 mil, que a Alicia falou. Já estava para um, estava 7 ou 14, algo nesse sentido, e outro estava 0,3, então havia baixado muito. Então a gente ficou muito contente também, ficou muito feliz, porque ali já havia Era um milagre? um milagre. Tipo, e ela deu duas possibilidades, né? Uma de cessar ali na hora e outra de fazer um complementar, uma quimioterapia para complementar o tratamento. E, gente, para mim isso foi tipo mais leve, tipo, seria uma medicação que não seria tão agressiva, seria algo para complementar. Imagina sair de uma consulta que, nossa, é algo que você vai ter que entrar com uma radioterapia, uma quimioterapia. Na outra consulta já falar assim, não, é só para complementar algo mais leve, você vai ter que passar, óbvio, mas não vai ser o pior. E ali a gente mais uma vez sentiu o cuidado de Deus. Ali na hora, ela deu alguns minutos, né, pra gente pensar, uns 5 minutos, né, e a gente conversou ali. Para entender assim, né, gente, eu e a Alice ainda tem sonho de ser pais, de constituir uma família,
E a gente soube ali na hora que, ao mesmo tempo que o câncer tinha ficado em um testículo só e havia saído, e eu ainda tinha um outro saudável que eu ainda poderia mais para frente, com acompanhamento, com um certo nível de cuidado, a gente poderia ter filho. E nesse caso aí foi algo que foi tomado decisão ali na hora, porque, para quem não sabe, a quimioterapia também ela deixa a pessoa infértil. E, e a gente teve que tomar a decisão ali para fazer uma preventiva. Então, assim, que nem a gente até falou na hora, a gente já tá, assim, no embalo, já passou por tudo que a gente passou. A gente falou, Vamos. não vai ser agora que a gente vai parar. A gente até falou, se Deus até que cuidou, Sim. a gente sabe que ele sabia que a gente teria que tomar essa decisão e ele falou que era do começo ao fim, então vamos confiar. E assim, vamos fazer o que a gente pode fazer, a gente vai fazer. E assim, se for da vontade de Deus que a gente tenha filhos, a gente vai ter. É, Não importa. Agora também, se não for da vontade dele, amém. Fazer o quê, né? é Mas verdade. foi muito isso que a gente que trouxe no nosso coração, né? Que tudo tá nas mãos de Deus. Então, já que a gente tá no embalo, correndo atrás de médico e de tudo, a gente optou por ele fazer o tratamento, né, Vila? Aí a gente optou na hora ali por fazer o tratamento e mesmo que fosse algo que poderia, às vezes, tirar o nosso sonho, assim Sim. dizer, né? Mas a gente, naquela hora ali, foi a primeira vez que a gente ficou em paz com isso, né? Porque se for da vontade de Deus, amém. E se não for, amém também. Eu até falei pra ele, não adianta eu ter um filho e não ter ele, talvez. É verdade. Eu prefiro ter ele. Ele fez 7 sessões, né, de químio. E uma coisa que a gente reparou muito é que tinha muita gente machucada. E não machucada o corpo, mas o emocional e espiritual. Então, assim, gente, é um momento muito difícil, muito delicado, e que a gente tem que se apegar a Deus. Não o que talvez é falado, ou que talvez a gente queira escutar. Enquanto o Vi estava lá fazendo, tomando os remédios, eu ficava lá na sala de espera esperando ele, né? Eu conversava com outras pessoas e as mulheres falavam: Nossa, não é fácil, não é fácil. Não é fácil, eu entendo, não é fácil, mas assim, a gente precisa se apegar com Deus. Porque senão a gente fica que nem uma folha, para onde o vento soprar, a gente acaba indo, porque a gente está ferido, a gente quer se apegar a tudo. Então a gente precisa redobrar ainda mais assim a nossa fé e realmente, gente, confiar em Deus, sabe? Porque é que nem ele falou, com ele já é difícil e sem ele é pior ainda. E para também confirmar e testemunhar isso, lá a gente viu pessoas que estavam com câncer em 2, 3 áreas do corpo, que havia até um senhor que a gente conversou depois, era um senhor de idade já, e já tinha passado por várias fases do câncer e já tinha feito mais de 30, 40 radioterapia, que é algo muito invasivo, muito difícil de passar, bem pior que a quimioterapia. E na último dia que a gente foi, ele tocou o sino sendo liberado. Então, imagina, um dos piores casos que já a gente estava ali, né, presente, acompanhando alguns dias. A gente soube do tanto que ele havia passado e recebeu a cura e o que a gente viu que a acompanhante dele falou é tipo, graças a Deus. Gente, as senhorinhas chegavam lá todas animadas. Eu não conseguia, assim, eu não conseguia. Não que eu não ficasse triste, mas assim, eu não me permitia ficar triste. Que as senhorinhas chegavam lá todas carequinhas, passando pelo tratamento, toda feliz, dando. Que era final de ano, né? Feliz Natal, um feliz ano novo, que Deus abençoe, tenha fé. Gente, às vezes, não, gente, se a senhorinha tá passando por isso e tão assim, não, eu não posso me deixar bater. Porque é muito gratificante, é muito lindo ver a fé, sabe? Assim, como que isso ajuda no tratamento também. É verdade. E isso foi tipo uma alegria no nosso coração, a ver testemunho de outras pessoas, às vezes melhores ou piores que a nossa situação, e passando por isso de uma forma leve, com pessoas
importantes da vida dela, né? Muita gente com marido, com esposa, com filho, com filhas. E o mais importante, né? Que sempre falava de Deus, Sim. de Deus vai cuidar, sendo na parte de cura, ou sendo na parte do processo, ou mesmo que Deus leve alguém, mas estavam todas muito bem tranquilas. Somos muito pequenos diante de tudo que acontece na nossa vida, que a gente pode estar focando em algo que não é importante, isso a gente tirou de testemunho, ali na hora, sabendo de tudo isso, de pessoas passando por nós, pela nossa vida, falando de coisas ruins, de coisas bem piores e conquistando a vitória, né, amor? Durante todo o processo de quimioterapia aconteceu tudo isso, né? E a gente ficou calmo, né? Na verdade. Passei bem, fiquei carequinha, né? O Ai, cabelo. gente, já tá cabeludo de Mas novo. o mais importante é que eu passei o final do ano com pessoas que eu amava, passei com a minha família, e isso é o que mais importa. Tá com pessoas que cuidam de você, que te amam, pessoas que vão agregar na nossa vida. Então, se você tiver dúvidas, se tiver algum problema, eu de coração peço para que vocês se abram com Deus. Façam uma oração de verdade, sem formalidade. Fala do jeito que você sabe falar, que eu espero com que vocês possam ter também testemunho e comentar no vídeo Amém. a respeito. E para finalizar, né? Voltamos na Em doutora janeiro, e em né? janeiro e ela falou, ó, após a quimioterapia praticamente cessou os indicadores no sangue. Eu não tô totalmente liberado, mas ela falou, Sim. Tá curado, graças. A gente crê. a gente crê que está curado porque tudo está indicando para isso e a gente está confiando no Senhor. E esse testemunho é desde a descoberta até agora, o que Deus cuidou da gente na doença, né? No pós, no durante, tudo. Deus cuidou da gente. Teve essa notícia boa no final, que eu vou estar tô liberado, né, Sim, amor? agora é só o acompanhamento, né? 2 vezes Acompanhar. no ano com o exame. É isso, Mas assim, graças a Deus, graças a Deus deu tá tudo curado, certo. não tem mais nada. E aquilo que eu falei para minha esposa, né? Gente, eu havia feito eu e a Alice havia feito um plano de melhoria na casa, havia estipulado e a doença parou, né, amor? A gente teve que parar todo o procedimento aqui, as mudanças da casa. A gente focou, Deus cuidou da gente, mandou pessoas que ajudou financeiramente, né, amor? Nossos familiares, amigos. Sim. Deus abençoava eles e através da bênção eles ajudavam a gente e a gente muito grato por todos eles. Depois de passar por essa situação, acabou o tratamento, a gente conseguiu Deus nos abençoe, continuou nos continuou nos abençoando. abençoando. Então isso também serve de testemunho que Deus, além de estar com você, Deus pode reconstruir, fazer tudo novo de novo. Basta você crer, basta ter pessoas boas do seu lado. Você também mude, você também se aperfeiçoa como pessoa, que tudo vai dar certo. E não se entregar, né? Que eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro que eu até comentei com ele. Eu falei assim, ó, você vai ter que operar, eu vou estar com você. Eu sei que vai ter dias que você vai querer ficar sozinho, mas não vai rolar, porque você vai estar operado, entendeu? Tóxica, viu? Eu sou tóxica. Mas assim, o que eu peço pra você é, não se entregue. Porque enquanto a pessoa, né, que tá passando por isso, né, no caso, enquanto ele não se entregar, vai ser mais fácil eu ajudar ele. Porque no momento que ele se entregar, que ele desistir, eu não vou ter força pra mim e pra ele. Então eu falei assim, ó, só não se entrega. Você vai querer ficar sozinho? Não vai rolar, tá? Talvez em outro momento, mas nesse momento não vai dar. Mas assim, gente, e você que tem esposo, né? Você que tem sua mulher, talvez vocês tenham filhos ou não, mas nesse momento se unam, sabe? Não, não queira um querer fazer mais que o outro, não, sabe? Deixa as coisas de lado, se unam. Não é fácil porque a vida não para, né? As contas chegam, os boletos chegam, a doença tá ali,
tem as discussões normal do dia a dia, mas assim, sabe, você vê que não é nada perto do momento que vocês estão passando. A gente passava, sei lá, 6, 7 horas, né, fazendo a quimioterapia, e chegava em casa. Nossa, ele chegava em casa e ele desmaiava, porque ele não tinha força pra fazer nada. E assim, tudo passa. A gente tava num momento feliz, o nosso momento feliz não durou pra sempre. Assim como entramos no pior momento da nossa vida, mas também não durou pra sempre. Então, assim, nada aqui nessa terra é pra sempre. O sofrimento não é pra sempre, a alegria não é pra sempre, a abundância não vai ser pra sempre. Então, assim, por mais que, gente, na hora pareça que passou 500 anos em um ano, mas não se desanime. Traga à memória aquilo que te dá esperança, sabe? Traga para perto pessoas que verdadeiramente vai te ajudar, nem que seja com palavras, com orações, e ter isso muito na mente, que tudo passa. É óbvio que às vezes chega à noite, o desespero vem, você quer chorar, você quer. Você fala assim, não, vou jogar tudo pro alto, não aguento. Mas, sabe, você chora, o Espírito Santo vai lá e te consola e você tá novo pro novo dia. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero, e até a médica falou, né, pra terminar, que por eu ser jovem ainda, né, amor? Ah, sim, sim. O nosso sonho ainda pode ficar de pé, porque havia passado com ela há poucos meses uma pessoa que havia tido um câncer igual, Igual. feito uma quimioterapia, e essa pessoa conseguiu ter filhos. E agradecer também, né, por Agradecer todo todo o o cuidado, apoio, porque eu sei sim. que a Alicia veio falando para mim que muita, Eu fofoco pra ele, tá? muita gente comentou a respeito, com palavras de conforto, falando de oração, colocando meu nome em oração, a nossa família em oração. Desejar a você tudo em dobro, o que Amém. vocês desejaram para nós, que Deus abençoe a sua vida, em todas as áreas da sua vida, que seja uma pessoa abençoada por Deus nesse ano. Eu sei que Amém. vai dar tudo certo. Enfim, foi esse o vídeo aqui Foi do esse, canal. viu? Tamo junto, hein? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.